Eu sou doutora Laíse, cardiologista e apaixonada por educação em POCUS. Eu viajo pelo mundo ensinando esta técnica e hoje quero dividir um exame POCUS que aprendi na última passagem por Singapura. O Dr. Andrew Cameron, um anestesista neozelandês que trabalha e vive em Auckland, me ensinou o estudo do esvaziamento gástrico, uma técnica que pode transformar a segurança do procedimento que requer jejum adequado. Vamos nessa? Um jejum de 6 horas é o intervalo mínimo aceito para um procedimento cirúrgico que requer anestesia geral, certo? Mas e se você tiver errado? Eu quero dizer, e se o intervalo for insuficiente para um dado paciente? E você não vai querer colocar nenhum de seus pacientes sob risco, correto? E é aí que POCUS gástrico salva sua pele. Em menos de 1 minuto, você pode avaliar o esvaziamento gástrico com ultrassom point of care. E para se tornar um mestre do POCUS do esvaziamento gástrico, você não precisa ser um astrofisicista nem compreender fórmulas complexas. O nosso humilde ultrassom à beira-leito nos livrará do mal da iatrogenia com alta sensibilidade. Amém. A pneumonia aspirativa é uma das causas mais importantes de morte associada a complicações anestésicas. Isto porque inferimos que o esvaziamento gástrico a um determinado intervalo de tempo está adequado, quando na verdade não está. A identificação do volume gástrico antes do procedimento anestésico se propõe a eliminar este trabalho de adivinhação e reduzir o risco de aspiração pulmonar. Já está bem descrito na literatura que gestantes obesos e diabéticos pertencem ao grupo de pacientes cujo esvaziamento gástrico é incerto e, por isso, precisam de jejum prolongado. Porém, o número de pacientes sob alto risco de aspiração está subestimado com o disseminado uso de medicamentos emagrecedores que retardam o esvaziamento gástrico. Tenha isso sempre em mente. Felizmente, com o estetoscópio do médico moderno, você poderá assistir seu paciente com rapidez e excelência. O estudo do esvaziamento gástrico com POCUS te ajudará a identificar o conteúdo gástrico de forma subjetiva, ou, se preferir, te fornece também o volume através de uma simples fórmula. Vejamos agora como localizar o estômago a ultrassom. Aprendemos nas aulas de anatomia que o estômago possui uma parede com várias camadas que se divide didaticamente em layers, ou segmentos. Examinadores POCUS precisam apenas ser capazes de localizar a sua porção final, denominada antro, uma estrutura de fácil acesso ao ultrassom, por ser superficial, e de fácil localização, por se acomodar próximo da coluna vertebral e da aorta abdominal. A visão sagital do antro é considerada o principal plano de varredura, donde vemos as estruturas de referência. Dentre as estruturas que se correlacionam com o antro, vemos anteriormente a borda inferior do fígado e posteriormente o pâncreas. Observe que o pâncreas é esta estrutura hiperecogênica indicada pela seta em azul, localizado anteriormente à artéria mesentérica superior e à aorta. Agora que você já está devidamente orientado, eu vou te contar como fazer. Com seu equipamento, identifique o paciente, selecione o transdutor curvilíneo ou linear, se for uma criança, selecione o preset abdominal e, com o paciente em decúbito dorsal, posicione o transdutor no sentido longitudinal com o marcador de imagem a 12 horas, na janela subcostal, conforme ilustrado na figura. O examinador
segura o transdutor na posição oposta ao marcador de imagem e bascula o transdutor cranialmente. Em seguida, você desliza o transdutor lateralmente, devagar até você ver esta imagem aqui, na qual reconhecemos de cima para baixo a pele, a parede abdominal, a ponta do fígado e o antro. Nesta imagem aqui, o antro encontra-se preenchido por líquido. Posteriormente, vemos o pâncreas e a aorta abdominal. Ao ultrassom, o antro é uma estrutura arredondada com múltiplas camadas que se assemelha ao olho de um búfalo. Observando com mais detalhes a imagem, podemos notar 5 camadas da parede gástrica. Da mais externa para a mais interna, vemos a serosa, fina e hiperecoica, a camada muscular própria e hipoecoica, seguida pela camada submucosa hiperecoica. A quarta camada, chamada de mucosa hipoecoica, e, por fim, uma fina camada hiperecoica, a interface, que separa a parede do antro do conteúdo gástrico. Em posse desta imagem, podemos iniciar a nossa avaliação qualitativa. Esta aparência em alvo sugere que o antro está vazio ou possui mínimo conteúdo no seu interior. Outro cenário possível é este aqui, onde vemos um conteúdo no interior do antro, de aspecto anecoico ou aparência de céu estrelado, uma mistura de líquido e bolhas de ar que foram ingeridas durante a deglutição. Em presença de conteúdo sólido, podemos ver esta aparência de vidro fosco pela presença de conteúdo gorduroso e gás. Outra aparência de um antro cheio pode ser esta aqui, homogênea com ou sem pequenos pedaços sólidos. E o que vimos até aqui? Após encontrar o antro, podemos classificar o seu conteúdo usando os seguintes termos: antro esvaziado, com líquido claro, e, finalmente, antro com conteúdo sólido, recente ou tardio. Mas nenhum estudo de conteúdo gástrico seria completo se não interrogá-lo no decúbito lateral direito. Esta manobra irá mover o líquido do estômago, se presente, para o antro. Esta simples manobra faz toda a diferença no estudo do esvaziamento gástrico. Risco de aspiração. Após performar a manobra descrita anteriormente, podemos graduar então o conteúdo gástrico em graus. De grau 0, a aparência em alvo do antro está presente na posição supina e posição lateral direita. Isto indica um baixo risco de aspiração. Porém, se encontrarmos algum conteúdo claro apenas no decúbito lateral direito, então classificamos como grau 1, também de potencial baixo risco, pois indica uma quantidade inferior a 1,5 ml por quilo de peso. Mas, ao se deparar com um antro cheio de líquido, tanto na posição supina como no decúbito lateral direito, a figura muda. Isto indica presença de conteúdo gástrico numa quantidade superior a 1,5 ml por quilo de peso, consequentemente, elevado risco de aspiração. Neste caso, seria o grau 2. Classificação grau 3 dispensa comentários. Ele indica um estômago cheio. Esta classificação se provou útil por se correlacionar bem com ampla população, adulta jovem, criança, obesos e gestantes. Na prática, o que fazemos? Ao escanear um paciente em decúbito dorsal e o estômago está cheio,
nada de cirurgia por enquanto. Se o antro estiver vazio, mobilize o paciente em decúbito lateral direito. E se o antro continuar vazio, o grau de esvaziamento seria 0. Se houver líquido claro, aí então ele é grau 2, ainda de baixo risco, e assim por diante. No caso de não poder mobilizar o paciente, você pode então elevar a cabeceira a 45 graus. Para os fiscais do IBGE e agora para os entusiastas POCUS, são necessários 2 passos para avaliação quantitativa do conteúdo gástrico em pacientes grau 1, líquidos claros. O primeiro passo é medir a seção transversa do antro. E como fazer? Congele a imagem, selecione cálculo, selecione a área e use o caliper para tracejar toda a borda do antro, obtendo a maior área possível, mesmo na presença de peristalse ativa. O passo 2 é aplicar a área encontrada na fórmula demonstrada. A grosso modo, um volume estimado menor do que 10 ml se enquadraria num grupo de baixo risco, mas o ideal é dividir o valor encontrado pelo peso do paciente. Vamos acompanhar este exemplo aqui. Um paciente de 20 anos, 80 quilos, cuja área de seção transversa gástrica foi quantificada em 20 centímetros quadrados. Teríamos então um volume gástrico estimado de 293 ml, que, se dividido pelo peso do paciente, haveria um volume indexado então final de 3,66 ml por quilo de peso, o que configuraria alto risco para aspiração. E como tudo na vida existem limitações, pacientes obesos são mais desafiadores. Curativos na parede abdominal, extensas cicatrizes locais e anel bariátrico, eles limitam o seu estudo. Pratique inicialmente em pacientes magros e depois examine pacientes mais desafiadores. Comparando-se o ultrassom com outras técnicas de quantificação do conteúdo gástrico, o ultrassom demonstrou maior sensibilidade quando comparado ao raio-x. Já em comparação ao estudo endoscópico, ele não é invasivo e também ele é bem mais disseminado. Tomografia de abdômen, se disponível, ele não é à beira-leito e requer tempo. Meta-análises demonstraram a acurácia do estudo POCUS na avaliação gástrica e as diretrizes atuais recomendam o uso rotineiro para reduzir o risco de aspirações. Agora me conte aqui, alguma vez você já atendeu algum paciente com complicações de procedimentos preveníveis pelo exame POCUS? E eu estou curiosa para ler as suas respostas. E se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like e compartilhe com seus colegas. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, pois no próximo vídeo eu vou falar sobre POCUS pulmonar. Espero que tenham gostado e te encontro na próxima sessão.